separei o minicurso em 3 etapas, né? Quem estava no minicurso de desinfetante foi mais ou menos a mesma coisa. Primeiro, uma base teórica, onde eu vou descrever mais ou menos qual que é a função de cada um dos componentes que vão na água sanitária. E também eu vou explicar um pouquinho de cálculo de concentração, porque é uma coisa muito importante, né? Porque a água sanitária precisa de uma concentração certa de hipoclorito, né, para fazer o efeito. Depois vai ter a parte de produção, que eu vou mostrar quanto a gente vai utilizar para fazer 500 ml de água sanitária. E vou explicar um pouquinho sobre segurança laboratória, né, porque é bem importante. O hipoclorito é um composto perigoso, né? Ele é corrosivo, ele pode machucar a pele de vocês. Então, eu trouxe um pouquinho sobre segurança do laboratório. E a terceira parte, o cálculo do custo. Tanto o cálculo do custo da água sanitária que a gente vai fazer hoje, quanto a comparação com outros preços, tipo o preço da base, aquelas bases concentradas que vocês só diluem, né, que vocês encontram em casas de ciência, e também a comparação com o preço do supermercado, né. Então, a gente vai começar com a base teórica. Como eu já falei, a gente vai falar um pouquinho do hipoclorito de sódio, do carbonato de sódio, que é a barrilha, né, e um pouquinho sobre cálculo de concentração. E eu vou explicar como é que a gente calcula quanto de hipoclorito vai em certa quantidade de água para a gente fazer água sanitária, tá? Começando com o hipoclorito de sódio, né? Ele vai ter 2 propriedades na água sanitária. A primeira é de desinfetante, né? Que elimina vírus, bactérias, fungos, esse tipo de coisa. Para limpeza do banheiro, né? Limpeza de cozinha, esse tipo de coisa. E de alvejante, né? Na hora de limpar a roupa, ele elimina manchas em tecidos brancos. Tanto que, às vezes, vocês mancham roupa colorida com água sanitária e ela tira a cor, né? Usos frequentes, isso são outros usos, além da água sanitária, ela é utilizada como esterilizante em hospitais e clínicas odontológicas. Inclusive, eu descobri que ele é feito para tratamento de canal na odontologia. Ele é feito para cloração de piscinas, né, na limpeza da piscina. Tanto o hipoclorito quanto a barrilha, vocês vão ver que ele é feito, eles são utilizados na limpeza de piscinas e na desinfecção da água potável. Tanto que, às vezes, a gente abre a torneira e a água sai meio branquinha, né, por causa do cloro. 2 concentrações importantes, que eu queria focar um pouquinho mais em concentração no minicurso. A primeira é a concentração padrão na água sanitária. Ela é entre 1,5% e 2,5%. Quer dizer, vai ter 1,5% ou 2,5% de hipoclorito na água sanitária. E eu já vou explicar um pouquinho mais sobre o cálculo dessa porcentagem, como que a gente calcula a quantidade de hipoclorito que vai ir. E a concentração mínima contra o coronavírus, né, que a gente queria focar um pouquinho mais nisso, nesses mini cursos de produtos de limpeza, é de pelo menos 0,1%. Então, se vocês tiverem a mais, também funciona. Tanto que, às vezes, a gente abre a torneira e a água sai meio branquinha, né, por causa do cloro. 2 concentrações importantes, que eu queria focar um pouquinho mais em concentração no minicurso. A primeira é a concentração padrão na água sanitária. Ela é entre 1,5% e 2,5%. Quer dizer, vai ter 1,5% ou 2,5% de hipoclorito na água sanitária. E eu já vou explicar um pouquinho mais sobre o cálculo dessa porcentagem, como que a gente calcula a quantidade de hipoclorito que vai ir. E a concentração mínima contra o coronavírus, né, que a gente queria focar um pouquinho mais nisso, nesses mini cursos de produtos de limpeza, é de pelo menos 0,1%. Então, se vocês tiverem a mais, também funciona. Mas, no mínimo, é de 0,1%. Sódio, né? A embalagem que a gente compra, normalmente, ele vem entre 10% e 12%. Isso é considerado bem concentrado, né, para o hipoclorito de sódio, e ele é muito, muito perigoso. Então, ele pode causar queimaduras na pele, queimadura no olho, lesão no olho, né? Ele é altamente oxidante, então é bom vocês não deixarem ele muito perto do metal. E ele, se é misturado com outros produtos de limpeza doméstica, ele pode liberar gases tóxicos, por exemplo, composto com amônia, água oxigenada, principalmente. No caso de contato, se vocês tomarem os cuidados, não vai acontecer, né? Mas, se na casa de vocês estiverem fazendo, espirrou alguma coisa, caiu no rosto de vocês, caiu na mão,
lavem imediatamente na torneira, no banheiro, lavem. Se aparecer, se ficar vermelho, se começar a coçar, se acontecer alguma coisa assim, consulte um médico, tá bom? Mas se vocês tomarem os cuidados, depois eu vou falar sobre a segurança laboratória, sobre luvas, esse tipo de coisa, provavelmente não vai acontecer, tá? A barrilha é o outro composto, a gente só vai utilizar 3 para água sanitária, que é água, hipoclorito e barrilha, tá? Ela é carbonato de sódio. É carbonato, tá? Não é bicarbonato, porque bicarbonato é mais fácil de deixar, mas ele não dá o mesmo efeito, tá? Ele é alvejante, que nem o hipoclorito, ele deixa a roupa branquinha, né? Facilita a remoção de manchas. E ele é estabilizante. Então, ele facilita na homogeneização com a água e o hipoclorito. Então, uma coisa importante, o cloro líquido, ele é meio instável. Então, aos poucos, a água sanitária vai perdendo cloro. Então, por isso que a barrilha está aí. Ela facilita, ela dificulta essa decomposição e ela dificulta que a água sanitária de vocês vá perdendo tão fácil o cloro. Também, na hora de vocês embalarem, lembrem de utilizar uma embalagem opaca, não utilizar embalagens transparentes, porque senão vai ter muita incidência de luz e ele vai facilitar essa decomposição do cloro. Alguns usos frequentes, que não são da água sanitária, né? Ele é utilizado para regulação do pH em piscinas, então lembra que eu falei que os dois são utilizados em limpeza de piscina? Ele deixa a piscina mais, com o pH mais básico, porque tem alguns produtos que vocês usam para limpar a piscina que só fazem efeito em pH básico, né? Ele é utilizado na revelação de fotografias e na produção de vidro. Essa parte é bem importante, a proporção com hipoclorito. É 1:20, quer dizer, para um volume de barrilha, são 20 volumes de hipoclorito. Eu já vou explicar um pouquinho do cálculo disso aqui, mas é só para vocês terem uma ideia de quanta barrilha a gente vai utilizar para certa quantidade de hipoclorito. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cálculo de concentração. A gente vai utilizar a fórmula básica que a gente aprende no ensino médio, né, em química, que é concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Então, a gente vai fazer uma comparação entre duas águas sanitárias principais. A água sanitária que eu vou mostrar para vocês hoje e a água sanitária feita com aquele concentrado que vocês acham em casas de essência. Eu peguei como exemplo um concentrado da Quinari, não sei se o pessoal de Ponta Grossa conhece, é uma casa de essências aqui. Ela vende um concentrado de água sanitária que vem 5 litros e vai dar para vocês produzirem 30 litros de água sanitária. Aí eu vou pegar a concentração que ficaria nessa água sanitária para criar essa outra, para fazer a que a gente vai fazer hoje, tá bom? Para elas ficarem mais ou menos na mesma concentração de hipoclorito. E assim a comparação de preços fica mais exata, tá bom? Então, primeiro eu vou fazer o cálculo da concentração final de hipoclorito dessa base para água sanitária que eu comprei na Quinari, tá bom? Então, a concentração de cloro ativo dessa base não é do que a gente vai fazer hoje, é da base para água sanitária. É de 10 a 12%. Eles normalmente não têm uma concentração exata de hipoclorito, porque, como eu disse, ele vai decompondo, então ele é bem instável, às vezes tem uma concentração mais alta, às vezes tem uma concentração mais baixa. Mas esses aqui têm entre 10 e 12%. Então, eu fiz 2 cálculos, né? Um para a concentração de 10% e um para a concentração de 12%. Então, a gente usa aquela fórmula, né? Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Concentração inicial vai ser de 0, eu coloquei 0,1, vocês podem colocar 10%, se vocês acham mais fácil de calcular depois. Vezes 5 litros, que é o volume inicial, né? Que eles vêm numa embalagem grande de 5 litros. É igual a concentração final, que é o que a gente quer saber, para a gente fazer a nossa água sanitária. Vezes 30 litros, né? Porque a embalagem de 5 litros faz 30 litros de água sanitária. Então, a gente faz a conta, passa 30 litros dividindo, né? E vai dar uma concentração final de 0,016
ou 1,7% aproximadamente. E aí eu fiz a mesma conta, só que com o 12%, para saber o intervalo de concentração que vai ficar essa água sanitária. Aí eu fiz exatamente a mesma conta, né? Só que eu substituí o 0,1 por 0,12, né? Porque aí não vai ser 10%, vai ser 12%. Vai dar um resultado de 2%. Então, o intervalo de concentração de hipoclorito na base para a água sanitária vai ser entre 1,7% a 2%. Então, a água sanitária que a gente vai tentar fazer hoje vai ficar entre esse mesmo intervalo. Agora, eu vou calcular o volume que a gente vai usar do hipoclorito para produzir 500 ml de água sanitária nessa mesma concentração que ficaria a água sanitária daquela base, que é entre 1,7% a 2%. Então, eu fiz dois cálculos de novo, né? Um para 1,7% e outro para 2%. Então, a gente usa a fórmula, né? Concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. A concentração inicial é 0,1, né? Porque, assim como o concentrado, quando vocês forem comprar a embalagem de hipoclorito, ela também vem numa porcentagem de concentração entre 10% a 12%. Então, as concentrações, o cálculo da concentração vai ser exatamente o mesmo, um com 10%, outro com 12%. Então, a concentração inicial vai ser de 0,1 ou 10%, vezes o volume inicial, que é isso que a gente está tentando ver, para fazer 500 ml de água sanitária. É igual a 0,017, né, que é 17%, que é a concentração final da água sanitária, vezes 500 ml. Aí a gente faz o cálculo, né, passa 0,1 dividindo, vai dar um total de 85 ml. E a gente faz exatamente a mesma conta do outro lado, com 12% e 2%, que é o outro extremo do intervalo. Vai dar um total de 83 ml. Então, vocês vão ver que ele vai dar valores diferentes, por quê? Porque no caso do 1,7, a gente tinha arredondado de 1,67 para 1,7. Então, ele deu 2 ml a mais. Eu vou fazer com 85 ml, porque a embalagem que eu vou usar para medir, ela não tem ml tão exatos, então eu vou fazer com valor mais redondo para ficar mais fácil de enxergar, tá bom? Mas se vocês tiverem mais preciso, vocês podem fazer com 83, não tem problema. Agora, o cálculo da massa de barrilha. Lembra que eu falei que ela é feita em uma para 20, então, para uma grama de barrilha, vai dar 20 gramas de hipoclorito. O hipoclorito, ele só tem, o que a gente comprou, só tem 10% a 12% de hipoclorito, o resto é água. Então, eu peguei a densidade da água para calcular a massa de hipoclorito que a gente vai utilizar, né? Então, a gente calcula a massa de hipoclorito seria igual a 1 ml de hipoclorito, né? Então, para uma grama de barrilha, seriam 20 ml de hipoclorito, né? Não sei se vocês estão entendendo. A gente faz uma regra de 3, né? 1 para 20, x para 85 gramas, que seria 85 ml, né? Vai dar 4,25 gramas. Essa é a massa de barrilha que a gente vai utilizar, de carbonato de sódio, né? Então, agora a gente faz agora uma explicação sobre a produção da água sanitária. Eu vou falar um pouquinho de segurança em laboratório, como eu disse. Lá atrás eu expliquei a segurança só com hipoclorito, agora segurança em laboratório, falar sobre luvas, manga comprida, esse tipo de coisa. Vou mostrar as quantidades finais que a gente calculou já, e um pouquinho sobre onde vocês vão achar esses produtos. Então, principalmente segurança em laboratório, é uma das palavras-chave porque ele é bem importante. No caso de vocês mexerem com hipoclorito, ele é bem perigoso, ele é corrosivo. Então, luvas, pode ser essas luvas ali que estão na foto, luvas de borracha normais, podem ser essas luvas aqui que eu peguei para fazer. Elas são aquelas luvas que a gente usa para lavar louça, limpar banheiro, esse tipo de coisa, que é a limpeza de casa mesmo. Ela é um pouquinho mais grossa, então eu acho que é um pouquinho mais seguro de vocês utilizarem. Máscaras, tem essa máscara ali da foto, que é uma máscara que a gente está usando para sair na rua agora, se vocês quiserem usar essa, não tem problema. Também tem uma máscara específica para quando vocês forem mexer com coisa química, que é uma máscara que tem um filtro. Se vocês tiverem essa em casa, é bom vocês utilizarem essa. Mas se vocês não tiverem, qualquer máscara funciona. E se vocês forem fazer em quantidades bem pequenas, por exemplo, eu estou usando só 85 ml.
Então, não precisa usar máscara, mas se vocês forem diluir todo o hipoclorito, que são 5 litros, vocês vão ter que usar máscara. Jaleco ou manga comprida. Nesse caso é bom o jaleco, porque o jaleco já é branquinho, então se cair um pouco de água sanitária no jaleco, ele não vai descolorir. Se vocês estiverem usando uma roupa mais colorida, vocês têm a chance de estragar essa roupa. Então é bom vocês usarem jaleco se vocês estiverem em casa. Se vocês não estiverem em casa, uma manga comprida que vocês não usam muito, ou que já está meio velha, só para não correr o risco de vocês estragarem uma roupa que vocês gostam, né? Óculos, se vocês tiverem esses óculos ali, podem usar. Se vocês não tiverem e forem usar em pouca quantidade, não tem problema, não precisa usar óculos, mas é bom vocês utilizarem. Óculos de grau também funciona como proteção. É só para evitar que, caso espirre, ele vá no olho de vocês, né? Mas se vocês estiverem mexendo com quantidade pequena, não tem problema. Outros bem importantes, né? Cabelo preso, né? A gente que tem cabelo comprido, porque às vezes cai o cabelo, encosta no hipoclorito ou atrapalha na hora de vocês mexerem nas coisas. E ambiente bem ventilado, porque, como eu disse, ele vai decompondo, vai tendo aquele gás e cloro. É bom vocês não ficarem em ambiente fechado, porque vem aquele gás, né? Vocês podem respirar esse gás, é melhor vocês deixarem um ambiente bem ventilado. Se vocês forem fazer muito, é bom vocês fazerem na parte de fora da casa de vocês, porque assim fica mais ventilado, fica mais fácil de vocês, de não vir esse gás e cloro, né? Agora, aqui tem as quantidades finais que a gente já calculou, né, que eu mostrei lá, que a gente fez tanto com a regra de 3 para a barrilha, quanto com a fórmula de concentração para o hipoclorito, né? Então, vai ficar 85 ml de hipoclorito para a água sanitária ficar num intervalo de concentração entre 1,7% a 2%. Se vocês quiserem deixar em 2,5%, ou se vocês quiserem deixar mais alto, a quantidade de hipoclorito vai ficar mais alta. E a água tem como botar 500 ml, né? Porque é só isso que eu vou fazer de água sanitária hoje. Se vocês quiserem fazer 1 litro, é só dobrar esses valores. Se vocês quiserem fazer mais, vocês podem fazer a conta vocês mesmos, vocês podem ir multiplicando para até alcançar o volume que vocês querem. Aqui onde que vocês encontram os produtos, a Createc Química, isso daqui é em Ponta Grossa, mas eu vi que tem bastante gente de outras cidades. Então, eu trouxe um link, que é da Casa dos Químicos, é uma página da internet para vocês comprarem insumos químicos. Eles têm todo tipo de coisa, eles têm o hipoclorito, tem a barrilha, tem Becker, se vocês quiserem, tem aquelas máscaras específicas para quando vocês estão fazendo coisa com produtos químicos, tem outros materiais de laboratório, né, tem espátulas, tem todo esse tipo de coisa, né, para vocês fazerem as coisas em casa, né, para vocês não terem que depender de um laboratório. Como é que é o processo? Eu já mostrei a luva, né, que eu vou utilizar, aí eu medi 500 ml de água aqui, mas a gente não vai utilizar os 500 ml, é só para completar até os 500 ml de água. Eu medi 4,13 gramas da barrilha, vocês vão ver que deu bem pouquinho. Para vocês terem uma ideia, aqueles pacotinhos de sal que vocês pegam no restaurante, normalmente tem entre 4 e 5 gramas. Então, vai ficar mais ou menos a quantidade daqueles pacotinhos de sal. E eu medi 85 ml de hipoclorito. Ele é bem amarelinho. E ele tem aquele cheiro bem forte de piscina, quando vocês vão em algum lugar com piscina pública. E eu cobri com uma toalha, né, para diminuir a incidência de luz nele, para evitar essa decomposição. Então, como eu estou pegando agora, depois de uma meia hora de ter medido esse hipoclorito, ele já perdeu boa parte do cloro que ele tinha. Mas na hora de vocês utilizarem, vocês fazem bem rapidinho para ele não ir perdendo esse cloro, né? Então, aqui é bem fácil, né? Eu vou colocar um pouquinho de água primeiro, porque senão ele demora muito para diluir a barrilha. E é só virar. Ele não vai ficar quente, não vai fazer fumaça, não vai fazer nada, ele é bem simples.
E, como eu disse, ele demora bastante para diluir a barilha. Então, vocês, se demorar muito, vocês vão ter que apertar as bolinhas de barilha que vão formar, né? Porque senão ela vai ficar um monte de pó no fundo. Se vocês tiverem... o material que vocês forem utilizar, não utilizem nada de metal, porque ele é altamente oxidante, né? Então, ele vai enferrujar se vocês utilizarem alguma coisa de metal. Então, de preferência, tudo de plástico. Se vocês tiverem vidro, também funciona. Então, não sei se dá para enxergar, eu acho que não vai dar para enxergar. Ele está formando, tipo, pedrinhas da barilha no fundo. Então, isso daqui demora bastante para diluir, mas no final ele fica bem diluído. Não vai ficar em duas fases depois, então vocês não precisam ficar agitando antes de utilizar, porque ele não vai voltar a formar pedra. E aí, agora eu acho que diluiu tudo, eu só vou completar até os 500 ml. E aí é só misturar. E é isso aí. Essencialmente é isso aqui. O mais importante e o mais difícil, né, é fazer todo o cálculo de quanto de hipoclorito vocês vão utilizar. Cuidado na hora de vocês medirem, porque a embalagem que eu peguei, ela é muito ruim de manipular, então ela derramou várias vezes quando eu fui utilizar, só que eu tava de luva, então não aconteceu nada, mas vocês têm que tomar muito cuidado, porque às vezes, nem que vocês cuidem, né, às vezes derrama, vai no pé de vocês, então sapato fechado também, né, eu esqueci de falar naquela hora, calça comprida, sapato fechado, pode derramar, pode acontecer alguma coisa, então é bom vocês cuidarem mais na hora de medir a hipoclorito, porque na hora de fazer água sanitária é só misturar os produtos e já acabou. Vou explicar um pouquinho da parte do orçamento. Como eu já disse, eu vou comparar três tipos de água sanitária, né? O que a gente fez a partir do hipoclorito, o que a gente fez, o que vocês podem fazer a partir do concentrado, né? Em casas de essências. Também naqueles 2 links que eu vou mandar para vocês, tem o concentrado de água sanitária. Se vocês não quiserem fazer toda essa mistura, vocês podem comprar só o concentrado e diluir em água sanitária. Não muda o efeito, porque a concentração é exatamente a mesma. A gente fez essa água sanitária para ela ficar exatamente na mesma concentração de uma base para água sanitária. E a água sanitária de mercado. A de mercado não vai ficar uma comparação tão boa, porque as águas sanitárias do supermercado, elas variam. Elas não estão no mesmo intervalo de concentração que a gente fez hoje, que a gente teria numa base para água sanitária, mas é só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então, agora eu vou mostrar o cálculo que eu fiz para ter o preço da água sanitária que eu fiz. Então, a embalagem de 5 litros de hipoclorito, vocês não conseguem encontrar em embalagens menores, vem só em 5 litros, deu R$17,8. Isso vai depender de onde vocês comprarem, se vocês comprarem aqui, se vocês comprarem pela internet, se vocês comprarem na cidade de vocês, tem preços diferentes. Como eu utilizei só 85 ml, eu gastei 30 centavos. 1 quilo de barilha, eu paguei por R$13, e como eu usei só 4,3 gramas, deu 0,6 deu 6 centavos. E aqui eu somei os dois, né, para dar 500 ml de água sanitária, né, deu R$0,36, 500 ml, mas eu vou fazer a comparação entre 1 litro de cada um, então eu multipliquei por 2, então o preço de um, se tivesse feito 1 litro, seria de 72 centavos. E aqui eu trouxe a comparação, isso são preços aproximados, né? Vai depender de onde vocês compraram, da cidade de vocês, em algumas cidades vai ficar mais caro a água sanitária, mais barata, dependendo de onde vocês moram, mas isso é mais ou menos uma aproximação e uma comparação para vocês terem uma ideia de quanto vocês vão gastar em cada um. Então, a água sanitária a partir do hipoclorito, né, que foi o que a gente fez, deu 72 centavos.
A água sanitária a partir de uma base, a que eu comprei na Quinari deu R$ 38, eu acho, aí eu dividi por litro, porque dava 30 litros, deu R$ 1,13. E a água sanitária em supermercado, a mais barata que eu achei, mas eu procurei só em uns 2, 3 supermercados, deu R$ 2,20. Então, mesmo que vocês comprem só a partir da base, ele fica mais barato do que a água sanitária do supermercado. Então, é mais vantagem vocês fazerem em casa, se vocês quiserem, né? Eu falei isso no mini curso passado. É bom vocês darem uma olhada. Eu trouxe o link dela. Ela tem várias alternativas para o álcool 70, que é bem importante, porque o álcool 70 ele é meio perigoso, né? Tem vários relatos de queimadura, esse tipo de coisa. Então, é bom vocês acharem jeitos de substituir, porque ele ainda fica caro, ele é perigoso, né? Então, a água sanitária, em 0,1% ainda de concentração de hipoclorito, né? Ela, ela já tem o mesmo efeito do que um álcool. Então, vale a pena vocês substituírem. Também tem desinfetante, tem água oxigenada, se vocês quiserem substituir. É bom vocês darem uma olhada. Eu trouxe algumas páginas, eu trouxe um artigo também sobre água sanitária, se vocês quiserem dar uma olhada. E é só isso, gente.